A Marginal Tietê é uma rodovia transversal formada por um conjunto de avenidas que transformam-se fisicamente em apenas uma, interligando a cidade de São Paulo. O trecho estudado, Marginal Tietê Leste, começa na Ponte das Bandeiras e termina no Viaduto Imigrante Nordestino. Nesse trajeto, temos o acesso às rodovias Fernão Dias, Dutra e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com 12 km de extensão, o trecho possui 3 tipos de via: expressa, central e local. A quantidade de faixas da local varia entre 3 e 4, com largura de 3 metros cada, sendo uma delas faixas de ônibus. Assim, a largura da via varia entre 9 e 12 metros. A central possui 3 faixas com 3 metros cada, portanto 9 metros de largura de via. A central possui 3 faixas com 3 metros cada, portanto 9 metros de largura de via. Quando existir saída para local ou expressa, é acrescentada uma 4ª faixa para o acesso. A expressa possui 4 faixas com 3 metros cada, portanto 12 metros de largura de via. Quando existir saída para a central ou acesso às rodovias, é acrescentada uma 5ª faixa. Quanto à capacidade, a local e a central possuem 7.200 veículos. Já a expressa possui a capacidade de 9.600 veículos no trecho. No trecho estudado foram observados vários problemas. O primeiro são as barreiras de concreto quebradas e o mato alto. As barreiras quebradas são muitas vezes substituídas por barreiras de plástico, o que pode ocasionar acidentes. O mato alto dificulta a visibilidade das placas. A solução proposta é a manutenção mais frequente, feita aos finais de semana quando o fluxo é menor. O segundo é a escuridão. Durante a noite, a falta de iluminação prejudica o tráfego e traz um ar de insegurança. No caminho do viaduto imigrante nordestino, o carro tem que se guiar apenas com seu farol. O problema segue na ponte, que é um completo breu. A solução proposta é a instalação de lâmpadas inteligentes que acendam sozinhas ao anoitecer, de maneira que estejam ligadas à noite e desligadas durante o dia, a fim de evitar desperdício. Outro problema são as entradas congestionadas de apenas uma faixa para a pista expressa, que causam tráfego intenso nos horários de pico. Às 6h30, quando o trânsito, apesar de pesado, flui, só paramos na entrada, ficando 30 minutos para continuar pela pista expressa. A solução proposta é a ampliação de entradas móveis. Nos horários de pico, as entradas com maior fluxo ficariam com 2 faixas. Um problema histórico que encontramos na Marginal são as inundações causadas por 2 fatores importantes. O primeiro, relacionado ao assoreamento do rio, e o segundo, relacionado à limpeza da calha. Para solucioná-lo, seria necessário retirar pelo menos 2,5 milhões de metros cúbicos de sujeira que acumulam-se no fundo do rio, para manter o rio limpo e evitar futuras inundações, garantindo assim um melhor fluxo para os carros. O sentido Guarulhos-São Paulo, assim como o sentido São Paulo-Guarulhos, possui 12 km de extensão e 3 tipos de via: a expressa, a central e a local. A pista expressa varia entre 3 e 4 faixas, com 3 metros de largura cada, e capacidade da via 7.200 veículos. A pista central possui 3 faixas com 3 metros de largura cada e capacidade da via de 7.200 veículos. Já a pista local varia entre 4 e 5 faixas, sendo uma faixa de ônibus e capacidade da via de 9.600 veículos. Destacamos também que no trecho estudado, os transportes intermediários como monotrilho e corredores de ônibus são inexistentes. Existe apenas a faixa de ônibus localizada na faixa local da Marginal Tietê sentido leste, e monotrilho não há. As faixas exclusivas de ônibus mais importantes do trecho são as faixas da Avenida Presidente Castelo Branco e da Avenida Morian Dias Figueiredo. Ambas são paralelas à Marginal Tietê e percorrem todo o trecho estudado, sendo que em subtrechos as restrições de horários variam. A faixa da Avenida Presidente Castelo Branco possui integração ônibus-metrô e ônibus-carro no trecho da Ponte Cruzeiro do Sul, através da Estação Portuguesa Tietê e do estacionamento que existe próximo à área. Próximo ao ponto de integração metrô-ônibus e metrô-carro, circulam cerca de 13 linhas de ônibus. Na faixa de ônibus da Avenida Morian Dias Figueiredo, circulam 43 linhas de ônibus.
Apesar da grande quantidade, a integração metrô-ônibus e metrô-carro deste lado da via é bem pouco facilitada, já que a saída do metrô encontra-se do outro lado da marginal e nenhum ônibus que sobe a ponte Cruzeiro do Sul passa na frente do metrô. Uma das soluções seria adaptar uma linha de ônibus de forma que ela passe de um lado da marginal para o outro, passando pelo ponto de integração. Falando agora sobre ciclofaixa, existe uma que cruza o nosso trecho e tem grande relevância, que é a ciclofaixa Ponte das Bandeiras. Possui 451 metros de extensão e foi inaugurada dia 9 de 12 de 2014. Destacamos também a calçada com maior fluxo de pedestres do trecho estudado, que é a calçada da Ponte Cruzeiro do Sul, devido à estação de metrô Portuguesa Tietê. Segundo matéria feita pelo Estadão, das 12 pontes da Marginal Tietê, somente a da Cruzeiro do Sul possui faixas de pedestre e placas informando ao motorista sobre a travessia. A ponte tem as calçadas bem movimentadas por ligar a rodoviária do Tietê e a estação do metrô, do lado de Santana ao Shopping D, no sentido centro da Marginal. Quem precisa andar por ali acha a medida insuficiente. O que falta são semáforos, visto que as faixas de pedestres estão localizadas em locais de difícil visualização para os carros e pedestres. No nosso trecho foram analisadas a Ponte das Bandeiras, a Ponte Cruzeiro do Sul e o Viaduto Imigrante Nordestino. O principal cruzamento do trecho é a Ponte Cruzeiro do Sul. Nela há uma via para pedestres, a via de carro e ônibus, com 3 faixas e uma ciclofaixa. Além desses 3 componentes circulando, nesse trecho podemos observar também a passagem do metrô entre os 2 lados da ponte. Por este motivo, nela existem os 3 tipos de cruzamento de via: carro-carro, carro-ônibus e carro-pedestre. Por estar localizado numa região próxima ao terminal rodoviário do Tietê e da estação de metrô Portuguesa Tietê, a Ponte Cruzeiro do Sul é um dos cruzamentos mais importantes da Marginal, pois concentra grande fluxo de pessoas e funcionamento paralelo de vários tipos de meio de transporte. Observamos que o acesso à ponte pelos pedestres é falho. De um dos lados não existe uma faixa de pedestre, o rebaixamento da calçada tem uma sinalização inadequada e sua superfície apresenta imperfeições que poderiam causar acidentes. Uma solução encontrada seria fazer um estudo para a instalação de uma faixa de pedestre que desse acesso à ponte, uma obra para regularização das calçadas, incluindo rebaixamento. Outro problema observado foi a largura da ciclofaixa no acesso à ponte. Uma solução que poderia ser estudada seria de tirar a ciclofaixa do lado esquerdo da via, deslocando um pouco a via de carros para esse lado e aumentando proporcionalmente a passagem de pedestres do outro lado, fazendo faixas paralelas, uma de pedestres e outras para as bicicletas, ambas com larguras confortáveis. O viaduto imigrante nordestino possui cruzamento carro-carro, carro-ônibus e carro-pedestre. Já a ponte Domingos Franciuli Neto possui cruzamento carro-carro e carro-pedestre. Apesar de não ser uma ponte de grande fluxo, achamos importante citar um problema desse cruzamento. Tanto a ciclofaixa como a via de pedestres não possuem nenhum tipo de proteção ou separação dos carros. Não há nem calçada, o que a torna extremamente perigosa. A ponte Aricanduva possui cruzamento carro-carro, carro-ônibus e carro-pedestre. O acesso à ponte do Tatuapé possui cruzamento carro-carro e carro-pedestre. A Avenida Presidente Dutra possui apenas cruzamento carro-carro. A ponte Presidente Jânio Quadros possui cruzamento carro-carro, carro-ônibus e carro-pedestres e possui uma ciclofaixa. A ponte da Vila Guilherme possui cruzamento carro-carro, carro-ônibus e carro-pedestre. Tem também uma ciclofaixa. A ponte das Bandeiras possui cruzamento carro-carro, carro-ônibus e carro-pedestres e também tem uma ciclofaixa. Na ponte Cruzeiro do Sul, podemos analisar interconexões, pois ela fica próxima à estação Tietê do metrô, que é um transporte de massa. A estação faz parte da linha azul do metrô e atende uma demanda de 63 mil passageiros, em média, nos dias úteis. A estação recebe principalmente pessoas que vêm da rodoviária do Tietê. Na saída da estação, há um ponto de ônibus que faz a integração ônibus-metrô. Também há um estacionamento próximo, que permite que as pessoas cheguem à estação de carro e continuem o trajeto de metrô ou de ônibus. Temos, então, a integração carro-metrô e carro-ônibus. Como transporte de massa, em nosso trecho, temos a linha 11 Coral da CPTM, que passa em paralelo ao nosso trecho, a linha 1 Azul do metrô, que passa em cruzamento com nossa via,
na Estação Portuguesa Tietê, e a linha 12 Safira da CPTM, que passa paralela a uma parte do nosso trecho. A linha 11 Coral tem 2 trechos, sendo o primeiro que vai da Luz até Guaianazes, chamado de Expresso Leste. Ao todo, a linha possui 16 estações, sendo 7 delas no Expresso Leste. Segundo o site da CPTM, a linha mais cheia do sistema é o Expresso Leste, que alcançou a média de 8,1 passageiros por metro quadrado no pico da tarde, entre janeiro e julho de 2016. Em novembro de 2014, a linha bateu recorde histórico na demanda ao transportar 779.113 passageiros em um dia. No ano anterior, a linha também bateu recorde, para a época, de 749 mil passageiros transportados em um dia. De acordo com o site da CPTM, a linha 11 Coral tem hoje uma média de 724,4 mil passageiros transportados por dia. Segundo o doutor em Engenharia de Transportes pela USP, 6 passageiros por metro quadrado é o padrão internacional para lotação máxima em vagões de metrô na hora de pico. Como a linha 11 Coral da CPTM é uma linha muito lotada, que já chegou à média de 8,1 passageiro por metro quadrado, a CPTM diz que a linha 13 Jade ajudará a diminuir esse número, visto que a população de Guarulhos será atendida pelo transporte sobre trilhos com a nova linha Jade, que sairá da estação Engenheiro Goulart com integração na linha 12 Safira e seguirá até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A mesma será interligada com todo o sistema metroferroviário, possibilitando transferências gratuitas para outras linhas do metrô e da CPTM. Sendo assim, muitas pessoas que, por exemplo, saem do Brás, sentido Guarulhos, que usam a linha 11 Coral, poderão usar a linha 13 Jade, diminuindo assim o fluxo de pessoas na linha 11 Coral. No âmbito de interconexões na linha 11 Coral da CPTM, existe estacionamento e-fácil. Ele é localizado ao lado da estação Guaianazes da CPTM. Nele, você deixa seu carro e recebe 2 bilhetes por R$ 10,79 pelo período de 12 horas para usar no metrô, CPTM ou nos ônibus da SP Trans. Esse estacionamento, localizado ao lado da estação de trem Guaianazes, oferece uma integração trem-carro. Já nas estações Ferraz de Vasconcelos e Poá, existem bicicletários da CPTM gratuitos. O de Ferraz de Vasconcelos com 136 vagas e o de Poá com 60 vagas, caracterizando a integração trem-bicicleta.